Hoje é um momento muito especial. Apesar de estarmos aqui com os bancos vazios da igreja, mas nossos corações estão ardentes, porque nós podemos estar juntos através das redes sociais. Que privilégio esse! Nós aqui, você na sua casa, mas o mesmo Espírito de Deus que está aqui, Ele também está com você. Nós estamos num momento, vivenciando um final de semana, onde se comemora a Páscoa. E este ano, é um ano onde nós comemoramos de uma forma diferenciada. No nosso isolamento familiar, nosso momento de reclusão nas nossas casas, mas não é por isso que nós não vamos celebrar a Deus. Vamos relembrarmos este momento e vamos prestar um culto de adoração ao Senhor. Você na sua casa, você com a sua família, louvando ao Senhor pelo privilégio. Nós estamos aqui para celebrarmos ao Senhor e dizer que o nosso Deus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Glória a Deus por isso que nós estamos aqui. A nossa fé está embasada nas promessas do Senhor que se cumprem, e eu quero ler com vocês Mateus 28, do versículo 1 ao 10, falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. O sepulcro está vazio, glória a Deus por isso, glória a Deus, porque Ele não está naquele sepulcro, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está entre nós, através do seu Espírito Santo, Ele está com você. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 28, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, não tenham medo. Ouça a palavra do Senhor para a sua vida neste momento. Não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde Ele jazia. Vão depressa e diga aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus os encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Glória a Deus por estas palavras, porque o mesmo Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. A palavra do Senhor diz: aquilo que Jesus disse aconteceu, e é firmado nestas promessas
que nós estamos aqui comemorando, relembrando, porque a nossa Páscoa, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. A primeira Páscoa se reflete quando o povo de Deus estava ali saindo do Egito, quando o povo de Deus foram orientados a buscar ao Senhor, foram orientados o que deveriam fazer, diante daquelas pragas que foram enviadas. O Senhor disse: olha, entre para dentro da sua casa, mas não esqueça de matar um cordeiro e passar o seu sangue nos umbrais da porta. Entre para dentro da sua casa. Nós estamos num tempo de quarentena, nós estamos num momento recluso, onde nós estamos com a nossa família dentro da nossa casa, estamos vivenciando um momento onde aí de crise global, um vírus que tem assolado as nossas portas, as nossas famílias, mas o Senhor está dizendo: entra para dentro da sua casa, chama a sua família, ei, lembre do cordeiro que foi morto. Jesus Cristo é este cordeiro que foi morto e ressuscitou, e pela fé tome posse, passe nos umbrais da sua porta, passe este sangue nos umbrais da porta da sua família. Meu querido, você não tem que se amedrontar, você não tem que estar desesperado, angustiado: o que será de mim? O que será da minha família? O que será das finanças? Ei, o Deus que prometeu, Ele é fiel. Ele disse: eu vou estar indo adiante de vocês. Se prepare, porque é tempo de novidades, é tempo de boas notícias, mas fique debaixo dessa cobertura do sangue de Jesus. É interessante nós observarmos que muitas vezes nesta caminhada as pessoas perderam o que é principal, o que é primordial, esqueceram do que Jesus fez por nós. Às vezes não esqueceram, mas estão negligenciando esse momento tão sublime na história da humanidade, na história daqueles que têm fé em Cristo Jesus. E hoje, neste momento, quando nós estamos aí enfrentando um momento de crise global, eu vejo como Deus, uma provisão de Deus para nós, para voltarmos os nossos olhos para aquele que morreu, mas ressuscitou. Olha, nós estivemos em Israel. Hoje eu estava pegando algumas fotos de nossa viagem a Israel, e eu quero dizer para vocês que eu tive o privilégio, junto com grupos de queridos irmãos desta igreja, nós estivemos ali, colocamos os nossos pés dentro daquele sepulcro. Foi um momento muito tremendo, foi um momento muito maravilhoso, onde nós podemos contemplar a glória do Senhor. E eu tenho uma boa notícia: nós tivemos o privilégio de comprovarmos que aquele sepulcro está vazio, porque o Deus que nós servimos, Ele ressuscitou para te dar vida e vida com abundância. Ele ressuscitou, Ele se colocou no seu lugar, Ele estava naquela cruz nos representando. Sexta-feira da paixão nos remete a um momento de dor, de angústia, de desespero, de tristeza. Pense vocês, vamos comigo caminhar um pouquinho pelas ruas de Jerusalém, através dos seus pensamentos. Vamos refletir um pouquinho como estavam os discípulos, como estava o coração deles, como estava a mente deles. Acabou, é o fim. Mataram
o nosso Mestre. Momento de desespero, momento de angústia, momento de tristeza. Vejamos o exemplo de Pedro, o amigão de Jesus, aquele amigo, aquele companheiro, aquele homem que vivia na intimidade com Jesus, aquele homem que prometeu estar com Jesus até a sua morte, se colocar no lugar de Jesus, se possível fosse. Nós vemos um homem que vacila na sua fé, e às vezes a gente se identifica muito com Pedro. A gente pode ver a síndrome de Pedro, um homem às vezes firmado, um homem que tem uma fé firme, vigorosa, um homem que anda sobre as águas do mar, mas ao mesmo tempo nós podemos ver um homem vacilante, um homem que nega, um homem que vai contra tudo aquilo que ele dizia. Nós podemos ver que Jesus, quando foi para o Getsêmani, quando Jesus foi antes, ele passou naquele vale de tristeza, estava ali chorando, orando, vertendo lágrimas de sangue. Seu suor se transformou em gotas de sangue. E ele diz para os discípulos, principalmente para Pedro: fique aqui, fique comigo, nesse momento de dor, de angústia, fique comigo, me ajude, me ajude. E sabe o que eles fizeram? Dormiram. Depois, quando Jesus foi levado, foi julgado, naqueles momentos, nós podemos ver que Pedro seguia Jesus de longe. Ele olhava de longe: eu não quero me comprometer, pode ser que pode sobrar para mim. Quantas vezes, com as nossas atitudes, nós temos seguido Jesus de longe? Eu não quero me comprometer, eu não quero revelar que eu faço parte dos discípulos de Jesus. Eu não quero ser confrontado, eu não quero ser zombado, eu não quero que a minha fé seja zombada. Então eu viro um 007, um agente secreto do Senhor. Eu sigo Jesus de longe. Prometo, vou melhorar a minha vida espiritual, prometo ler a Bíblia. Quantas vezes nós, como Pedro, estamos vacilando na nossa fé? Aquele amigão, aquele que estava na intimidade, de repente começa a negar: eu não conheço esse homem, eu não faço parte desse grupo, nunca vi. Esbraveja, jura, nega. Por 3 vezes ele nega Jesus. E naquele momento, Jesus está passando, e o seu olhar se encontra com Pedro. Pedro sai e vai chorar amargamente, sentindo o peso da traição. Em vez de estar ao lado do amigo, ele o abandona, ele o nega. Imagine vocês as acusações que ele sofria no sábado. Sua mente o acusava. Ele se sentia um derrotado. Quem sou eu? O que eu fiz? Neguei o meu Senhor, neguei a minha fé, e agora o meu Senhor está morto. Mas eu quero dizer para vocês uma boa notícia. Quando Jesus, no domingo, no dia da ressurreição, as mulheres
as mulheres foram ao sepulcro, porque as mulheres acreditaram nas palavras do Senhor, e elas foram ao sepulcro. E sabe o que Jesus, o que aquele anjo fala para as mulheres? Olha, vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou e foi adiante de vocês. Então vá e avisa os discípulos que eu os encontrarei. E as mulheres saíram correndo. Glória a Deus, que quando a mulher ela é usada por Deus, quando ela realmente, a sua vida vem para cumprir o propósito do Senhor, ela realmente exerce o seu papel de uma divulgadora das boas notícias do Senhor. Me perdoe os homens, porque a palavra do Senhor diz que eles estavam escondidos, e as mulheres foram ali divulgar as boas notícias. Ei, queridos, mulheres, homens, que nós também possamos divulgar as boas notícias. Não vamos nos calar, mas que possamos sair da nossa zona de conforto e anunciarmos aos quatro cantos da terra que Jesus ressuscitou, que Ele ressuscitou. E é interessante que Jesus, Ele se preocupa com Pedro, Ele se preocupa para que a fé de Pedro não venha ser vacilante, que não venha se perder. Imagine vocês, Pedro disse, não tem jeito, não tem jeito, neguei o Senhor, não tem como eu ser reconhecido como um discípulo de Cristo, eu estou envergonhando o Evangelho. Sabe de uma coisa? Vou voltar às práticas antigas, vou voltar para a pesca. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Queremos retroceder. Deus tem um propósito para você, Deus tem um chamado para a sua vida. Você começou bem a sua carreira, mas de repente, no decorrer da sua caminhada, pode ser que você, assim como Pedro, deu a sua vacilada. Assim como Pedro, você também negou a Jesus com as suas ações, com as suas atitudes. Ei, mas hoje é dia de boas notícias. O mesmo Deus que restaurou, o mesmo Jesus que preocupou com Pedro, que foi atrás de Pedro, é o mesmo Deus que está dizendo para você neste momento, querido, é aquele que te levanta, aquele que te coloca de pé, Ele não te deixa prostrado. Veja a mão do Senhor na sua direção, o mesmo Jesus que foi até a praia e ali acendeu uma fogueira e colocou peixes e colocou pães para alimentar a fé de Pedro, é o mesmo Jesus que neste momento está dizendo para você, eu sou aquele que ressuscitou para te dar vida e vida com abundância. Eu sou o Deus que te restaura, eu sou o Deus que te anima, eu sou o Deus que te fortalece. Não tenha medo, não tenha medo, não tema o dia de amanhã, meus queridos. Diante dessa crise, diante desse vírus que tem assolado as nossas vidas, que tem assolado a saúde global, ei, fica firme em Deus, fica firme nas promessas do Senhor. Ele está com você, Ele prometeu estar contigo todos os dias da sua vida. Não fique com a sua fé vacilante. O que será de mim? O que será do amanhã? Como será? Como que eu vou cuidar dos meus filhos? Como que eu vou cuidar da minha casa? Como serão os negócios? Eu quero dizer para você uma coisa: fica firme, em tempos de crise, seja fiel ao Senhor, coloque o seu pouco nas mãos do Deus poderoso, que pode multiplicar aquilo que você coloca nas mãos dEle. Não coma a sua semente, em tempo de crise não coma a sua semente, não vacile na sua fé, mas fica firme nas promessas do Senhor, que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir
naquele que pode todas as coisas. Esse mesmo Espírito que levantou Jesus daquele túmulo é o mesmo Espírito que está com você, que está à sua disposição. O Espírito do Senhor é aquele que vem para te dar poder e fazer com você o que fez com Pedro, porque Pedro, depois que foi revestido desse poder, desta unção do Senhor, depois que o seu ministério foi restaurado, esse mesmo Pedro, ele se levanta na força do Senhor, ele se levanta na unção do Senhor, e a sua pregação é fenomenal. Num só dia, mais de 3.000 almas se convertem. Ei, olha a diferença que a unção do Senhor faz na sua vida. Olha só a diferença quando você está debaixo dessa cobertura de aliança. O que Deus vai fazer é algo tremendo. Não vacile. Eu estava questionando com Deus e falando: Senhor, nos primeiros dias desse ano de 2020, nós profetizamos, o Senhor falou comigo na palavra, e o Senhor prometeu nos dar vinho novo, azeite novo e prosperidade. E de repente, olha só o que nós estamos enfrentando. E o Senhor disse: isso mesmo, o que eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Porque é em tempo de crise que vocês verão os milagres de Deus acontecendo na sua vida, acontecendo na sua família, a provisão do Senhor chegando para você, Deus abrindo portas aonde não tem portas. Creia, fica firme nas promessas do Senhor. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Domingo de Páscoa chega, o domingo do renovo chega, domingo de alegria. Aquilo que era para ser tragédia, dores, tristeza, de repente tudo muda, tudo se transforma em alegria, em renovo, em esperança. E o Senhor, quando estava ali com Pedro, Ele fez 3 perguntas para Pedro, quando ele estava ali naquela praia, perto daquela fogueira. Pedro tinha negado Jesus próximo de uma fogueira, e o Senhor reacende essa fogueira para reacender a fé de Pedro. Ele disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Cuide das minhas ovelhas. E Pedro cumpriu o seu propósito. Eu lembro que em 2016, eu estava cansada, eu estava esgotada, ministério, de igreja. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu queria um tempo, eu queria descansar, eu queria ficar um pouco parada. E eu falei isso para o meu marido. E eu lembro que o Senhor me deu um sonho. E esse sonho, eu estava no lugar, e de repente, eu via como que o calor do sol passasse muito próximo da terra. E onde esse calor do sol passava, ele ia destruindo cidades, ele ia destruindo locais, tragédias, mortes, fome. E o Senhor disse assim: não pare, continue avisando que eu estou voltando, continue avisando que Jesus está voltando, porque Ele prometeu que vai voltar. Ele prometeu que vai voltar para buscar aqueles que têm a sua fé arraigada em Cristo Jesus. E eu disse: Senhor, então renova as minhas forças, me renova para que eu possa cumprir este propósito. E eu posso dizer para vocês que eu tenho sido renovada, Esse ano de 2020, o Senhor tem falado muito comigo, muito. Esses dias atrás, no meu momento devocional, quando eu paro para ler a Bíblia todas as manhãs, para falar com Deus em primeiro lugar,
E Deus estava falando muito de tragédia. Estava me levando muito para ler Jeremias e palavras de tragédias que iam acontecer. E eu falei, ai meu Deus, será? Que é esse negócio? Estou entendendo esse negócio? Não, estou entendendo isso não. E eu costumo anotar as palavras que Deus me dá. E eu confesso para vocês, quando eu vi aquelas tragédias, aquelas palavras de tragédia que Deus estava me dando, eu não anotei. Eu falei, esse negócio aqui, não sei não. Esse negócio aqui parece coisa minha, da minha cabeça. E agora que nós estamos vivenciando esse momento, eu fui buscar ali nas minhas páginas da Bíblia. É tão interessante que um local onde Deus falou o que estaria acontecendo no mundo todo. E eu não tinha notado, mas o meu netinho, Salmo Luiz, ele foi lá na minha Bíblia e rabiscou de canetinha aquela página. E eu entendi o Senhor dizendo, mesmo que você não acreditou, eu estou aí para te mostrar que eu estou falando com você. Momentos difíceis nós estamos passando. Momentos, às vezes, de angústia, de tristeza, de medo. Mas eu quero dizer para você, o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele diz, não tenham medo. Não tenham medo. Não vacilem. Eu estou indo adiante. Eu estou indo com vocês. E lhes dou a vitória. Ele ressuscitou para que você tenha vida abundante, para que você tenha saúde, para que você tenha paz. Ele ressuscitou para que você creia nas promessas dele. Ele prometeu que viria. Ele prometeu que nasceria de uma virgem. E ele cumpriu. Ele prometeu que ressuscitaria. E ele cumpriu. E ele prometeu que vai voltar. E ele vai cumprir. Então prepara-te, querido, para encontrar com o Senhor teu Deus. Que você possa, nesse dia, nesse momento de Páscoa, nossa Páscoa é o nosso Jesus. É o Cordeiro que foi morto para nos dar salvação, cura, libertação e por fim a vida eterna. Se você ainda não fez a sua confissão de fé, se você ainda não fez uma declaração de amor para esse Deus que se fez homem, habitou, sofreu, morreu, mas ao terceiro dia, eu quero convidar você. Este é o momento de nos rendermos a Ele, de sermos gratos a Ele e reconhecermos o sacrifício vicário, o sacrifício de Cristo na cruz. Vamos orar? Vamos orar. Pense em Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor esvaziou-se da sua glória. O Senhor desceu do seu trono e veio, nasceu numa manjedoura, sofreu, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E nós, firmados nas tuas promessas, nós declaramos a nossa fé, a nossa convicção no Senhor. E tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor prometeu, da vida eterna que o Senhor prometeu para nós. Meu Deus, meu Pai, que cada lar aqui e agora, meu Deus, representado, que cada pedido de oração que foi feito, meu Deus querido, que essas pessoas sejam visitadas agora, pela glória, pelo poder do Senhor, o mesmo poder que ressuscitou Jesus daquele túmulo, é o mesmo poder que te visita agora, que visita a sua família, que repreende todo mal, que repreende toda enfermidade, que guarda a tua vida, que guarda a tua família, que lhe dá a provisão e o sustento. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor. Deus os abençoe. Estamos encerrando este culto, mas o culto ao Senhor continua na sua vida. Beijo, amo vocês.